A advogada Carolina Siebra, da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, a ASFAV, que defende presos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou pelas redes sociais sobre a notícia de que o governo argentino respondeu à solicitação do Brasil para identificar os perseguidos políticos que foram para aquele país para pedir asilo. A advogada explicou que a informação que recebeu foi que o Itamaraty enviou uma lista de pessoas que estariam descumprindo medidas cautelares e questionou se estariam lá, ao que a Argentina respondeu que algumas dezenas daquelas pessoas tinham entrado legalmente no país. Siebra esclareceu que, ao dizer que cumpriria decisões judiciais, o representante da Argentina apenas afirmou que cumpriria a própria lei. Carolina Siebra explicou que, se a lei for cumprida, as pessoas que solicitaram refúgio e asilo não serão identificadas nem extraditadas. Ela disse: "A gente espera verdadeiramente que a Argentina siga cumprindo as leis. A gente vê que tem gente que fica causando pânico e terror, principalmente essa mídia. Porque se você for abrir vários portais diferentes que noticiaram, cada um diz uma coisa." A advogada apontou que houve até quem fizesse chamadas com o oposto do que o representante dizia. Siebra disse: "Tá cada dia mais difícil acreditar nesses jornalistas militantes que estão aí. A mesada está paga, apesar das outras contas não estarem." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A última coisa para finalizar que eu recebi aqui, estou recebendo durante o dia todo, sobre essa matéria que eu vou botar bem aqui no cantinho. Que o Milei passou a lista de foragidos da justiça brasileira para o Itamaraty. Na realidade, o que chegou para a gente foi o seguinte: o Itamaraty enviou uma lista de 143 pessoas que estavam descumprindo as medidas cautelares para perguntar à Argentina se essas pessoas estavam lá. E o que é que a Argentina respondeu? Dessas 143 pessoas, tinham 60 pessoas dessas 143 entraram aqui na Argentina legalmente. 10 já não estão mais e a gente não sabe para onde foi. Foi isso que aconteceu. Quanto ao envio de nomes de pessoas, o que o porta-voz do governo argentino disse é que o país iria cumprir as decisões judiciais do seu país, claro. E aí, cumprindo as decisões judiciais, já que o processo de pedido de asilo político é um processo judicial e não um processo político, que a gente está muito confiante que eles cumpram verdadeiramente a lei, porque cumprindo a lei essas pessoas não terão seus nomes expostos, porque não é permitido que perseguidos políticos tenham seu nome entregue ao governo que está perseguindo, e também que essas pessoas sejam asiladas e não sejam extraditadas, porque também diz a lei lá na Argentina que as pessoas que estão buscando refúgio na Argentina por perseguição política, elas não podem ser extraditadas. Então, continuamos torcendo que a Argentina continue cumprindo as leis, claro, e é isso. Então, a gente espera verdadeiramente que a Argentina siga cumprindo as leis. A gente vê que tem gente que fica causando pânico e terror, né? Principalmente essa mídia, né? Porque se você for abrir vários portais diferentes que noticiaram, cada um diz uma coisa. Inclusive, teve um que botou o vídeo do próprio porta-voz argentino e distorceu o que o cara falou. Se você assistiu o vídeo, o cara tá falando uma coisa e a chamada da matéria tem outra. Tá cada dia mais difícil acreditar nesses jornalistas militantes que temos por aí. A mesada tá paga, apesar das outras contas do Brasil não estar. É isso, pessoal. Beijo e boa noite. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem contestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade.
estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão prender. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.